queridas do tio, estamos em mais uma aula da IBD e hoje, como vocês estão vendo, vai ser um vídeo, eu vou virar um YouTube por um dia e nós vamos falar da lição 7, que é Onde estão os outros 9? Ou como eu gosto de chamar ela, de gratidão. Então, hoje nós vamos aprender sobre o quê? Gratidão. Então, nesse momento, se você participou da aula, você já leu o versículo tema, mas se você não participou da aula, esse aqui é o versículo tema, e você lê antes, você pausa essa aula, lê o versículo e volta aqui para a aula para acompanhar. Então, se você estava acompanhando a aula, você só segue o vídeo. Mas se você não assistiu, não estava na aula lá online, então você lê o versículo que vai estar aqui. Fechou? Então, vamos lá. Então, se você leu os versículos juntamente comigo na aula vivo, ou você leu aí em casa, você notou umas palavras meio estranhas como leproso. Então, o que é uma pessoa leprosa? O que é a lepra? Então, vamos lá. A lepra é uma doença muito contagiosa, ou seja, igual o coronavírus hoje em dia. Então, ela é uma doença contagiosa, ou seja, se eu estou aqui com meu amiguinho, eu posso pegar essa doença. Então, ela é uma doença contagiosa e que tem muito risco, né? Ela é muito contagiosa. E é uma doença que ela causava feridas na pele e as peles iam apodrecendo. Então, nesse momento você vai estar vendo fotos aí de alguns exemplos de pessoas que tiveram lepra, né? E essa doença ela matava muitas pessoas, né? Era muito grande a quantidade de pessoas que morriam naquela época de Jesus com a lepra. Hoje em dia, E como era uma doença contagiosa, todas as pessoas que tinham essa doença, elas tinham que ser isoladas. Igualmente como a gente vive hoje. Por causa do coronavírus, a gente se isolou, a gente não pode ter muito contato com as pessoas. Então, é parecido com o que acontecia naquela época com alguém que tinha lepra. Então, se eu pegava lepra, eu ficava isolado do resto do mundo. Mas aí você percebe como é difícil, né? Porque hoje as pessoas estão se isolando, mas todo mundo está nessa situação. Então agora você imagina uma pessoa que tinha lepra naquela época. Só ela se isolava e o resto das pessoas tudo continuavam a sua vida. Então você mesmo se isolava e ficava sozinho até ser curado, como aconteceu nessa história, ou morrer. Então era uma situação bem triste. Essa doença ainda existe nos dias de hoje, ela se chama hanseníase. Mas, hoje em dia, com o avanço da tecnologia, o avanço da ciência, há tratamentos que levam à cura dessa doença. Então, hoje, sem preocupação, é lógico que ela é uma doença triste, mas hoje já temos a cura e é muito mais fácil. E, graças a Deus, com certeza, em nome de Jesus, a gente vai ter a cura do coronavírus, não vai mais precisar se preocupar com ele também, né? Mas enquanto isso, ó, se protege aí na sua casa, né? Não sai de casa, evita aglomeração e usa máscara e lava a mão e passa álcool em gel, tá? Mas, enfim, sobre a lepra é isso. E aí vamos ao milagre que Jesus realizou. Então Jesus, numa viagem que ele ia para Jerusalém, no meio desse caminho ele encontrou algumas pessoas, 10 pessoas para ser exato, que gritavam: Jesus, tem piedade de mim. Então eles gritavam: Jesus, tem piedade de mim, nos ajuda. E nesse momento Jesus ouviu a oração daquelas pessoas. Eu quero ler com vocês Lucas 17:12. Então vai aparecer aí para você ler juntamente comigo. Lucas 17:12. Que diz assim: Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiam-se a ele e ficaram a certa distância. E aí eu te pergunto, por que eles ficaram distantes de Jesus? Por quê? 5, 4, 3, 2... Se você não conseguiu responder, a resposta é lepra. Então, eles eram leprosos. Aqueles 10 homens que gritavam: Jesus, tem piedade de nós, eles ficaram distantes porque eles tinham lepra, ou seja, a pessoa que tinha lepra, ela não podia se aproximar de ninguém, porque se ela se aproximasse,
as pessoas tinham a permissão pela lei de apedrejarem essas pessoas. Então, as pessoas que tinham lepras, elas tinham risco de se elas se aproximassem das pessoas, elas poderiam ser assassinadas e pedrejadas. Entenderam? Então, aqueles homens não podiam se aproximar de Jesus por causa da lepra, tá? E aí, eles não podiam chegar próximo de Jesus. Então, Jesus falou de longe, ó, vocês que estão aí gritando, clamando pela minha ajuda, vão e peçam para serem examinados pelos sacerdotes. Peçam que os sacerdotes examinem vocês. E eu quero ler Levítico 14. Então, vamos lá, Levítico 14, do 1 ao 7. Tá, então vamos ler. Então é Levíticos 14, do 1 ao 7. Disse também o Senhor a Moisés. Versículo 1. Versículo 2. Esta é a regulamentação acerca da purificação de um leproso. Ele será levado ao sacerdote, que é aquilo que Jesus quer que eles façam. Então Jesus está falando assim, vão lá e peçam para que os sacerdotes te examinem para ver se vocês foram realmente curados. E essa pessoa sairá do acampamento e o examinará, o sacerdote. Se essa pessoa foi curada da lepra, versículo 4, o sacerdote ordenará que 2 aves puras, vivas, um pedaço de madeira de cedro, um pano vermelho e um ramo de isopo sejam trazidos em favor daquele que será purificado. Versículo 5, então o sacerdote ordenará que uma das aves seja morta numa vasilha de barro com água da fonte. Versículo 6. Então pegará a ave viva e a molhará, juntamente com um pedaço de madeira de cedro, com um pano vermelho e com um ramo de sopo, no sangue da ave morta em água corrente. 7 vezes ele aspergirá, ou seja, vai jogar, aquele que está sendo purificado da lepra e o declarará puro. Depois soltará a ave viva em campo aberto. Então tem todo um preparo, um ritual para que essa pessoa possa depois conviver socialmente com a sua sociedade, com as pessoas. Então, tipo, ela foi curada, ela vai ter que passar por todo esse tratamento com o sacerdote. Então, o sacerdote vai lá, vai examinar se ela foi curada, então vamos fazer esse ritual todo. E depois disso ainda, eles iam ficar 7 dias fora do acampamento, ou da vila, ou da onde eles moravam, até que eles fossem realmente curados. 7 dias, então, depois desse ritual todo, eles tinham que ficar fora do acampamento e depois retornar. Entenderam? Então esse é o ritual que eles vão ter que passar. Só que quando eles iam até os sacerdotes para fazer tudo isso, toda essa examinação, né? É lógico que quando eles falam assim, pô, ele vai me examinar, mas eu nem tô curado ainda, né? Mas Jesus é incrível e ele faz as coisas de forma incrível. Quando eles estão nesse caminho, indo até os sacerdotes, eles são curados nos caminhos. Então, no caminho, eles foram curados por Jesus. Então, Jesus falou, vai lá. Quando eles estavam indo, no caminho, eles foram curados. E eles ficaram muito alegres e regozijando e felizes porque foram curados. Imagina a cura, né, do coronavírus. Como as pessoas vão ficar felizes, né? Porque tanta coisa horrível já aconteceu nesse tempo. Mas eu acredito que vai ser uma alegria imensa quando tiver vacina, tiver cura. Imagina essas pessoas que viviam muito tempo isoladas da sociedade, tinham que viver sozinhas. Mas a partir daquele momento elas receberam a cura, foram curadas. Imagina a alegria desse povo. E aí chega o momento que a gente aprende a nossa lição. A lição mais especial dessa aula, que é a gratidão. Dentre esses 10 que foram curados, só um voltou para agradecer Jesus. E quando ele chegava lá para agradecer, ele o adorava. Ele falava, Jesus, muito obrigado pelo Senhor ter me curado. E ele adorava, e adorava Jesus. Falava, o Senhor é o Rei dos Reis, o Senhor é maravilhoso, né? E só um voltou. E Jesus falou assim, ué, cadê os outros 9? Eu não curei, foi 10? Só veio você? Cadê os outros 9, né? E aí a gente aprende. Eu quero te fazer uma pergunta hoje de reflexão dessa aula. Então a minha pergunta é, você tem sido grato? Ou você tem sido ingrato? Tanto com Deus, tanto com os seus pais, que fazem o melhor por você. Pensa comigo hoje. Você foi ingrato ou foi grato? Você é grato pelo alimento que seus pais batalham para colocá-lo na mesa? E você é grato por Deus por dar
a força a eles para lutarem todos os dias por esse alimento que está na mesa? Você é grato pelos seus pais pelo presente que eles te dão, mesmo não sendo aquilo que você queria, mas aquilo que eles podiam te dar? Você é grato a Deus por ele ter protegido a sua família todos esses dias? Vocês são gratos? Vocês agradecem a Deus por tudo que ele tem feito? E aí vai o maior agradecimento de todas as nossas vidas, que a gente sempre tem que agradecer a Deus, o sacrifício que ele fez na cruz por nós. Você é grato porque Jesus morreu na cruz pela sua vida? Que ele deu a vida por você? Então é esse questionamento que eu quero deixar. Então se questiona, vê se você tá fazendo certo, porque o nosso papel de ser cristão, como filhos fiéis de Deus, a gente tem que ser grato por ele, por tudo que ele tem feito a nós. Ou sermos ingratos. Ou você acha que o certo é sermos ingratos, igual esses 9 que foram embora e esqueceram tudo que Deus fez por eles. Então, pensa isso aí e vamos para os exercícios. Vamos aos exercícios. Bom, então tá aí na tela o exercício de número 7, que é assinale um X nos quadradinhos que apresentam as respostas certas. Opção A, 9 leprosos foram ao encontro de Jesus. Opção B, Jesus mandou que os leprosos fossem se apresentar aos sacerdotes. Alternativa C, não é alternativa não, tá gente? Confundi, mas são opções, né? Opção C é os leprosos obedeceram a Jesus, tiveram fé e foram curados. E opção D, os 10 leprosos voltaram para agradecer a Jesus por terem sido curados. Tá bem fácil, né? Então vou deixar aí na tela aí, ó. Pausa, pensa, responde aí no seu caderno, manda uma foto, manda lá no grupo e depois vem conferir se tá certa a resposta, tá bom? Tá aí, pausa aí. Tô falando que você não pausou, hein? Pausa agora. Pausa. Aí, pausa. Então a resposta do exercício 1 é B, que é... Então a resposta é B, que é Jesus mandou que os leprosos fossem se apresentar aos sacerdotes. E opção C, que é os leprosos obedeceram a Jesus, tiveram fé e foram curados. Então, vamos ao exercício 2, que é complete corretamente as lacunas com as palavras contidas no coração, que são bênçãos, judeus, gratos e samaritano. Então vai lá. Entre os 10 leprosos, 9 eram... Tanana, responde. B. O único que voltou para agradecer era... Tanana. Entendeu? Aí você vai. Devemos ser... Tanana. A Deus pelas... Tanana. Recebidas. Então responde aí. Então as opções são bênçãos, judeus, gratos, samaritanos. Essa é um pouquinho mais difícil do que a outra, mas também não é tão difícil. Então, vou te dar um tempinho, pausa o vídeo, responde lá, manda a foto no grupo e aí vem conferir a resposta comigo, hein? Tô te esperando, hein? Mas pausa o vídeo, pausa agora. Agora, não pausou. Agora, aí, sei que você pausou. Então, se você voltou agora, é para conferir a resposta. E a resposta é... Entre os 10 leprosos, 9 eram judeus. O único que voltou para agradecer era samaritano. Devemos ser gratos a Deus pelas bênçãos recebidas. Então, tá aí, a única pessoa que voltou para agradecer, ele era um samaritano. Tá bom? Então vamos lá, para saber mais, tá aí na revista. Antigamente a lepra não tinha cura. Foi o que eu falei na aula. Hoje ela é chamada como mal de Hansen, ou hanseníase. Porque o Dr. Gerhard, acho que é isso, Hansen, em 1873, descobriu como curá-la. É uma doença terrível e contagiosa, que inicia com pequenas manchas despigmentadas, onde a pele fica insensível, não transpira e evolui para feridas crônicas. É isso, galera.
Ah, não, tem a missão ainda. Então, a missão dessa semana, dessa aula, é procurar na Bíblia, com a ajuda dos seus pais, dos seus tios, dos seus avós, quem tiver para te ajudar, tá? Então, a missão é pesquisar orações e louvores na Bíblia sobre gratidão. Então, você vai lá, pesquisa na Bíblia, pessoas que tiveram orações de gratidão. Então, vamos lá. Obrigado, Deus, não sei o que, não sei o que. Então, procura na Bíblia, manda lá no grupo e é nóis. Compartilhe esse vídeo para os seus amigos aprenderem mais sobre a palavra de Deus. Curta, ativa o sininho para receber as próximas aulas dos outros professores. Estou me sentindo muito youtuber, mas eu estou feliz. E é isso. Se você gostou, comenta também. É isso. Beijo, tchau.